Salve, salve, galerinha! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Chegando aqui nesse exato momento no canal Footplay 10 na área. Agradecendo imensamente a você que se inscreve, que é inscrito neste canal, e os que irão se inscrever, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui, canal Footplay 10 na área, a mais uma análise aí, análise essa para esta rodada 32, Campeonato Brasileiro aí, que está a 7 do fim, portanto, uma rodada como outras aí, as que estão por vir aí, decisivas para o andamento do campeonato. Se está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa aquele like, só você, sim, só você sabe dar. E agradecendo imensamente aqui os colaboradores do canal, entre esses aí, a Água Mineral Pai de Santo. Tomou, tá abençoado. Abençoando gerações desde 1889. Abençoe-se já, tome a sua. À venda nas melhores farmácias, padarias, mercadinhos do ramo. Água Mineral Pai de Santo. Tomou, tá abençoado. Entre outros também aqui parceiros do canal, falamos agora um dos nossos parceiros aqui do canal, o canal Ed aí com interatividade, contribuições de tecnologia, Arduino, tudo à sua disposição aí, você encontra no canal do Ed, materiais educativos aí, com foco em tecnologia à sua disposição no YouTube, canal Ed. Portanto, temos aqui uma análise dos jogos para essa rodada. Rodada essa, número 32, a iniciar-se neste sábado. Primeiro jogo em São Paulo e Coritiba, às 19 horas, no Morumbi. Com o líder aí, novo líder aí do campeonato, Internacional, que passou o trator aí em cima do São Paulo na última rodada. Placar de 5-1, 3 gols aí de Yuri Alberto. Um resultado considerado aí para o técnico Abel Braga como sendo lindo, perfeito. O Inter aí que vem a 7 rodadas aí consecutivas de vitórias no campeonato, portanto embalado para mais uma vitória aí neste Grenal de domingo aí, um dos principais sim para essa rodada de número 32. Hoje, São Paulo segundo colocado, Flamengo terceiro com 55, Atlético Mineiro 54. Esses são os 4 primeiros colocados, seguidos aí por Palmeiras e Grêmio em quinto e sexto lugar, respectivamente. Além aí da briga possível G8 e o G7. Fluminense 47, Corinthians 45. E aí provavelmente aí a beliscar essa vaguinha aí no G7 e o G8. Santos 45 em nono. Ceará, 10º, 42 pontos. Bragantino, 11º, 41 pontos. Atlético Paranaense, 39 pontos em 12º. Também com chance, sim, de beliscar essa vaguinha aí. A G7 ou G8 no campeonato. Por último, aí, o Atlético Goianiense, também um dos candidatos aí a buscar essa vaguinha no G7 ou G8 do campeonato. Muito provavelmente é o G8 possível para Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Já os times do rebaixamento aí continua assim a briga ferrenha, forte, cada vez mais impactante aí a partir do Fortaleza. Os times aí, Fortaleza, Bahia, Fortaleza hoje em 14º com 35, Bahia em 15º 32, Sport em 16º 32, Vasco em 17º 32, Coritiba em 18º 26, Goiás em 19º 26. Acredito muito fielmente aí Botafogo já na Série B. Esses clubes aí do Fortaleza ao Goiás são os times aí que irão abrigar sim nesse campeonato aí contra o descenso, rodada a rodada, nessas últimas 7 aí a restar para alguns times e para outros aí 8 rodadas ainda por disputar, tá? Exemplo do Vasco, que está na zona do rebaixamento, exemplo do Bahia, que está também brigando contra o descenso, tá? Portanto, um campeonato de 2020/2021 com candidatos aí ao título
precisamente até o momento 4 candidatos, mas eu vejo 6 sim. Vejo que Palmeiras e Grêmio ainda têm chances, pois estão com jogos a menos. E candidatíssimos aí às vagas do G8 e do G7 do campeonato. Muito brigada essas vagas, muito competitivas essas vagas no andamento do campeonato. Já na zona do rebaixamento, como dissemos aí, ferrenhas brigas aí nos últimos jogos aí, a restar nas últimas 7 ou 8 rodadas para alguns times. Portanto, um campeonato recheado de atrações ainda este fim de campeonato. Vamos agora então, o primeiro jogo aí, São Paulo e Coritiba. Jogo aí, como dissemos, de sábado, às 19 horas no Morumbi, dia 23 de janeiro. Um jogo aí interessantíssimo, as pretensões do São Paulo, que não vem bem no campeonato, especificamente aí nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas significativas aí no campeonato. Ameaça de demissão para Fernando Diniz em caso de derrota, o resultado inexpressivo frente ao Coritiba, que briga contra a zona de rebaixamento, atualmente hoje é 18º colocado, e que conta com os tropeços aí de Vasco, de Sport, de Bahia, nessa rodada aí, principais times aí com menos diferença de pontos em relação ao Coritiba, o que significaria uma vitória interessante às pretensões da equipe paranaense a sair dessa zona de rebaixamento. Vide aí os jogos a fazer ainda nesse campeonato. Portanto, um duelo aí muito ferrenho para essa rodada, com uma grande possibilidade aí ao São Paulo, embora esteja em péssima fase. Pode ser sim uma redenção sim a equipe paulista nesse duelo aí contra o Coritiba, onde o Coritiba sempre cede boas pontuações para zagueiros, laterais, boas atuações de laterais nos últimos jogos, como precedentes aí nesse duelo especificamente aí para Reinaldo, uma boa opção sim, e para redenções aí de atacantes, principalmente aí Luciano é uma boa sim nesse duelo, tá? Portanto, entre São Paulo e Coritiba, as principais opções aí do São Paulo para essa rodada. Cito aí o goleiro Volpi, uma boa opção sim em termos de valorização, em termos também de defesas difíceis, pois vai ser um jogo aí estudado no começo, nos primeiros 15 minutos, um jogo estudado, e depois sim um jogo muito equivalente de ataque contra defesa, no contra-ataque. São Paulo que busca suas pretensões sim, de vitória, amplamente contra o Coritiba, e o Coritiba que busca aí as pretensões de vitória neste campeonato. Coritiba que vem aí sim com problemas, com jogadores aí com questões de saúde, outros deixaram a equipe e vem aí se reconstruindo nessas últimas rodadas, tá? Portanto, a meu ver aí do São Paulo, principais opções nesse duelo contra o Coritiba, Thiago Volpe, opção de valorização e de defesas difíceis, possivelmente também FCG. Lateral Reinaldo, muito boa opção. Arboleda, meio-campista Gabriel Sara, vindo do Coritiba ceder algumas pontuações interessantes a meio-campistas. Gabriel Sara é uma boa opção sim. E no ataque, Luciano. Do lado do Coritiba, cito aí boas opções. Com certeza aí o goleiro o Wilson, possibilidades de defesas difíceis sim nessa rodada. O atacante Neilton e o lateral Jonathan, além do meio-campista Vermouth, do jogador Henrique Vermouth. Vamos agora ao jogo entre Vasco e Clube Atlético Mineiro, jogo este sábado, dia 23 de janeiro, às 21 horas, em São Januário. Um jogo aí de suma importância às pretensões cruz-maltinas. Vide aí a importância também em olhar o jogo aí do resultado, o resultado do jogo entre São Paulo e Coritiba para as pretensões cruz-maltinas, que hoje destoam muito em relação aos prospectos desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo ao comando da equipe. Vasco hoje que se encontra na incômoda 17ª colocação do campeonato com 32 pontos, apenas 3 aí da fuga do rebaixamento. Vira o Fortaleza hoje ter um destaque maior em sair dessa zona um pouco mais distante do rebaixamento. Fortaleza que vem de uma vitória significativa, né? Na última rodada contra a equipe do Santos, placar de 2-1, Santos mesclado.
uma vitória importantíssima, as pretensões do Fortaleza. Portanto, o Vasco aí, com uma vitória aí contra o Clube Atlético Mineiro, tende sim a se distanciar um pouco aí dessa zona de rebaixamento e deixar aí as opções do descenso para Bahia, para Sport e se aproximar sim do Fortaleza nessa rodada. Portanto, um jogo dificílimo aí para o Vasco, enfrentando um dos candidatos ao título brasileiro, que hoje está a apenas 5 pontos aí do Internacional, o que significa que, em caso aí de vitória do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro condensa-se cada vez mais a expectativa de uma derrota no Grenal do Internacional contra o Grêmio, e aí sim chegando mais próximo e acendendo mais e mais a chama de condição de título neste Campeonato Brasileiro 2020/2021. O que, em teoria, condensa-se como uma probabilidade de chance cada vez maior ao Atlético Mineiro, condensa-se também uma possibilidade real de rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Tá? Portanto, um jogo aí aberto entre ambas as equipes. O Vasco deverá sim propor o jogo e ir ao ataque. E o Atlético Mineiro também, um time aí que irá propor o ataque, irá procurar avançar, procurar o jogo. Portanto, um jogo aí totalmente aberto, com possibilidades de meio-campistas brilharem nessa rodada. Atacantes aí do Atlético Mineiro, a meu ver, são excelentes pedidas. Do Vasco, a surpreender o Cano para essa rodada, Benítez, tá? Portanto, um jogo aí muito, a meu ver, indefinido em razão das pretensões de ambas as equipes, mas com uma regularidade melhor e maior aí a equipe do Atlético Mineiro, por conter jogadores com maior capacidade técnica e emocional nesse exato momento. Portanto, jogadores do Vasco aí, boas opções para esse jogo com o Atlético Mineiro. Aí, Vasco que perdeu de 4-1 para a equipe da RB Bragantino em Bragança Paulista, um resultado adverso, mas tem boas opções sim para essa partida, entre as quais Fernando Miguel no gol, opção de valorização e de defesas difíceis nessa rodada. Não acredito no SG nesse jogo. A lateral do Vasco, Henrique voltando aí de suspensão, pode ser uma boa. Pikachu, Benítez e Cano. Já do lado do Atlético Mineiro, destaca aí boas opções o zagueiro Júnior Alonso. O Vasco cede muitas pontuações a zagueiros, vem com a crescente opção aí de ceder pontuações interessantes, tá? Ainda mais o clube, o Vasco dando SG para a equipe adversária, sim, é uma mitagem sim dos zagueiros visitantes. Portanto, Júnior Alonso, muito boa opção. No meio-campo do Atlético Mineiro, as opções de Johan, excelente opção, tá? No meio-campo do Atlético Mineiro, para essa rodada, Johan, uma boa pedida. Laterais, Guga, do Atlético Mineiro, excelente opção. E no ataque, Savarino e Vargas, boas opções do Atlético Mineiro nesse duelo contra o Vasco. Vamos agora ao jogo entre Internacional e Grêmio neste domingo às 16 horas no Beira-Rio. Grenal do Campeonato Brasileiro a definir, sim, a meu ver, sim, uma grande propensão a título nessa rodada em caso de vitória do Internacional e de tropeço do São Paulo, do Flamengo e do Atlético Mineiro. Portanto, um jogo de suma importância aí às equipes, a equipe do Inter e também a equipe do Grêmio a manter viva essa chama de possibilidade de título no campeonato. Um jogo difícil, ambas as equipes aí, principalmente o Grêmio, tem um retrospecto muito positivo aí a olhar na era Kudê. O Grêmio dificilmente perdia para o Internacional na era Kudê, só que agora temos um Inter mais relativo a duas questões interessantíssimas. Abel, no comando da equipe do Inter, encaixou o time se condensou, passou a jogar um futebol melhor, mais cadenciado, mais ativo, não tão dependente de apenas um jogador Galhardo, e sim em função de outros jogadores. O caso do Edenilson vem jogando muito bem, o Rodrigo Dourado, hora ou outra se destaca na equipe do Internacional, o próprio Praxedes. O Rodinei vem jogando muito bem, principalmente as laterais do Internacional. O próprio Vitor Cuesta está se encontrando na equipe do Inter.
O Yuri Alberto é hoje uma das principais referências de ataque do Inter, ofuscando a presença do Abel Hernandes, que hoje é banco da equipe do Inter. Portanto, o Inter aí que vem muito seguro sim para essa partida contra o Grêmio. E o Grêmio, com esse retrospecto positivo frente ao antigo técnico Kudê, vai encontrar dificuldade sim. Primeiro por esse aspecto de ser agora o técnico Abel e segundo pelo aspecto do Inter vir embalado no campeonato. Portanto, um jogo aí interessantíssimo a ambos a duelar nessa rodada, neste domingo no Beira-Rio às 16 horas. A meu ver aí da equipe do Internacional, boas opções. Lado do Inter, o goleiro Marcelo Lomba pode ser uma boa e interessante opção para essa rodada. O lateral Moisés, do Inter. O zagueiro Vitor Cuesta, uma boa surpresa sim para essa rodada. A meu ver, um jogo aí sem possibilidade de SG, tá? Com vitória do Inter, um 2-1. Tá? No meio campo, Patrick, do Internacional. E no ataque, Yuri Alberto. Já do lado do Grêmio, aí, boas opções aí também do Grêmio para essa rodada. Cito aí a opção do goleiro Vanderlei, tá? Uma opção aí a brilhar sim nessa rodada, uma grata surpresa. Lateral Diogo Barbosa. Meio campista Jean-Pierre. O zagueiro Kahneman. E no ataque, PP. PP que costuma sempre jogar excelentemente bem aí em jogos grandes, principalmente em duelo aí. É uma das principais referências do Grêmio em duelos contra o Internacional. Além do próprio Ferreirinha para essa rodada, uma boa pedida. A meu ver, um jogador que vem se destacando melhor do que o PP nas últimas rodadas aí pela equipe do Grêmio. Tá? E vamos agora a um dos nossos parceiros aqui do nosso canal, o canal Jaciele Alves, diversão, animação, cultura, interatividade para você, amiga, para você, amigo. Você encontra no canal Jaciele Alves, a cultura à sua disposição. Inscreva-se já! Então vamos aqui, o próximo jogo entre Clube Atlético Paranaense e Flamengo, um jogo aí, um dos mais jogos interessantes para essa rodada. O Atlético Paranaense vindo ainda uma derrota contra a equipe do Bahia, placar de 1-0 lá na Bahia, portanto, na Arena Fonte Nova. Portanto, um jogo aí que pode ser sim a redenção do Atlético Paranaense, dificílimo, a meu ver aí, com desfalques aí, um adendo positivo à equipe do Flamengo e um adendo positivo à equipe do Atlético Paranaense. Os desfalques a confirmar de Nicão e Cittadini nessa partida são essenciais aí para a equipe do Flamengo, que tem sim uma força interessante no meio campo. A Arrascaeta vem se regularizando aí na equipe do Flamengo, conseguindo bons jogos, fracas atuações, mas bons jogos aí pela equipe do Flamengo. Um dos caras a dar uma mobilidade maior à equipe do Flamengo. Portanto, um jogo aí muito interessante as pretensões do Flamengo em termos do meio campo. Já o Atlético Paranaense vem sim com a sua zaga completa. Thiago Heleno, Pedro Henrique, uma das gratas revelações em termos de zaga no campeonato. Um Atlético Paranaense que vê sim em Santos um goleiro nesta rodada a brilhar, a conseguir sim bom desempenho a favor da equipe do Atlético Paranaense, fechando o gol contra o Flamengo. E o Flamengo que vê nesta rodada sim a chance de tirar mais essa condensação de pontos à equipe do Internacional, esperando sim um tropeço do Inter contra o Grêmio e um tropeço do São Paulo, que seria um resultado aí, uma boa resposta do Flamengo aí na classificação deste campeonato, faltando apenas 7 rodadas, tá? O Flamengo que ainda tem 8 jogos a disputar no campeonato, o que significaria aí, portanto, cada vez mais condensamento a título da equipe do Flamengo, que está passando por altos e baixos aí. Rogério Ceni quase a demitir, quase demitido foi, e tem nesse jogo aí mais uma oportunidade de criar aí a forte ligação
de título para a equipe do campeonato. Portanto, um jogo aí, como dissemos aí, complicado para o Atlético Paranaense em razão desses desfalques ser confirmados, porém, e o Flamengo aí com grandes possibilidades de vitória. A meu ver aí, um jogo sem SG sim nessa rodada, um Flamengo que não tem uma defesa tão consistente, tem uma defesa um pouco limitada, tá? Vive aí com indefinições de quais jogadores irão compor a defesa com o Rodrigo Caio, que também não é uma realidade em termos de zagueiro no campeonato, principalmente no Flamengo. Portanto, não vejo aí possibilidade de SG nessa partida Atlético Paranaense e Flamengo. Um resultado aí a arriscar, Atlético Paranaense 1, Flamengo 2. Boas opções do Atlético Paranaense para essa partida. O goleiro Santos, o zagueiro Thiago Heleno, o meio-campista Richard e o atacante Kaiser. Do lado do Flamengo, boas opções aí, cito Arrascaeta no meio-campo, o lateral Isla e o atacante Gabriel Barbosa. Vamos agora, Ceará e Palmeiras. Palmeiras que pode vir já nesse duelo aí com um time mesclado em razão da final da Libertadores ser no dia 30 de janeiro, portanto, a uma semana da final da Libertadores, pode aí poupar jogadores, sim, nesse duelo contra o Ceará. Ceará que, no retrospecto, não joga muito bem em casa, em seus domínios, quanto joga fora de casa. Reflexo disso foi o placar aí de 4-0 contra o Goiás em Goiânia. Goiás aí que briga contra o descenso, portanto, o resultado aí muito significativos pretensões do Ceará, que está lá bem próximo, sim, da zona do G8, do G7 desse campeonato, e uma vitória contra o Palmeiras aí estaria, sim, nas pretensões no radar da equipe cearense neste duelo aí contra o Palmeiras no Castelão, às 16 horas, domingo, 24 de janeiro. Já o Palmeiras vem aí, como dissemos aí, com um time mesclado, mas um time competitivo, muito interessante aí, bons jogadores no comando da equipe, entre esses aí principal o William Bigode, pode ser sim uma referência nessa partida, além do próprio goleiro Everton aí, um dos grandes goleiros do campeonato, que vive uma boa fase, portanto podem ser sim nomes significativos nesse duelo contra o Ceará. Do lado do Ceará, cito aí grandes e boas opções para essa partida. O goleiro Richa, o lateral Bruno Pacheco, o zagueiro Luiz Otávio, o meio-campista Sobral, Vina e o atacante Léo Chu. Do lado do Palmeiras, cito aqui as opções de Everton no gol, laterais Vina, o zagueiro Kusevich, o meio-campista Gabriel Menino, uma boa opção sim para essa rodada, além do atacante William. Vamos agora, a meu ver aí, o Palmeiras aí com um time mesclado, possibilidade sim de SG, tá? Para a equipe do Ceará. A meu ver aí um resultado, um placar aí 2-0 para o Ceará, um resultado possível neste duelo. Vamos agora Santos e Goiás aí, um jogo aí a ser realizado na Vila Belmiro às 18 horas e 15 minutos deste domingo, dia 24 de janeiro. Santos aí também com as possibilidades aí em meio, já na outra semana, da final da Copa Libertadores da América, frente à equipe do Palmeiras, podendo vir aí com algumas alterações na equipe, aí, possibilidade de Marinho jogar ou não, possibilidade de jogadores aí interessantes também no comando da equipe jogar ou não, são reais, portanto, há de se esperar sim as definições nas últimas horas para esse duelo contra o Goiás. E o Goiás que vem aí numa indefinição enorme aí, jogando com clubes aí com capacidade técnica, tática superior à equipe, portanto com bons jogadores aí enfrentando o meio-campo do Goiás aí, entre esses aí o Santos, pode ser sim um fator aí negativo à equipe do Goiás, que vem sim brigando, mas que perde fôlego nesses últimos jogos aí, 3 derrotas seguidas aí no campeonato,
vem perdendo fôlego. Hoje é o penúltimo colocado do campeonato com apenas 26 pontos. Portanto, um Goiás aí que tem sim de vencer e vencer dos últimos 7 jogos ainda a estar pelo comando, pela equipe no comando brasileiro, tende a vencer aí 6 jogos seguidos para imaginar-se ainda com chances de ficar na Série A do Campeonato Brasileiro 2021. Portanto, um favoritismo muito expresso aí para a equipe do Santos, que vindo aí com força máxima aí, Marinho e companhia, vem assim ser um jogo super interessante aí de vitória para o Santos no campeonato. E para o Goiás, caso isso aconteça, mais um resultado negativo no campeonato. Bom, boas opções do Santos aí contra o Goiás, um jogo, a meu ver, aí de SG, caso o Santos realmente venha com o time titular. Um resultado de 3-0 aí seria interessante sim de se arriscar, de se palpitar. Do lado do Santos aí cito opções interessantíssimas aí para esse duelo. O goleiro João Paulo, o lateral Madison, pode ser aí sim uma interessante surpresa para essa rodada. Madison, lateral do Santos. O zagueiro Laércio, o meio-campista Pituca e os atacantes Soteldo e Marinho. Já do lado do Goiás, algumas opções interessantes para esse duelo. O goleiro Tadeu, o lateral Jefferson pode ser uma surpresa assim, nessa rodada. O zagueiro David Duarte, ele que vem sim segurando regularidade pela equipe do Goiás com boas pontuações no campeonato. O meio-campo Breno, voltando novamente ao comando do Goiás, pode ser sim uma boa opção. Shailon e o atacante Rafael Moura. Vamos agora ao duelo entre Sport e Bahia, duelo nordestino de Copa do Nordeste, aí na Ilha do Retiro, ser realizado às 18 horas e 15 minutos, neste domingo, dia 24 de janeiro, duelo aí entre Sport e Bahia. Primeiro, vamos aqui aos nossos parceiros aqui do canal. Vamos aqui com um parceiro do canal Anpu, do amigo Antônio, canal com interatividade aí, à sua disposição, dicas de aplicativos, animes, desenhos, além de outras e variáveis opções aí, você encontra no canal do Antônio. Entre esses aí, como jogar Minecraft online, entre outras opções, você encontra aqui no canal do Antônio, canal Ampul. Siga já! Vamos então ao jogo entre Sport e Bahia. Jogo aí, como dissemos aí, típico. Jogo aí de Copa do Nordeste, inclusive de anos anteriores, já vem aí a definir boas passagens aí na Copa do Nordeste para finais, para semifinais, classificações à vista, né? Já ocorrendo aí muitas vezes aí na Copa do Nordeste, tá? Para novas fases, classificações para novas fases. Portanto, um duelo aí muito interessante aí, um esporte que jogando fora de casa, fora seus domínios, fora da Ilha do Retiro, pouco faz, pouco executa jogando fora de casa, contra o Bahia que vem aí sim, assim como o esporte, há poucas posições aí, poucos conceitos aí da zona de rebaixamento, portanto um jogo aí de 6 pontos entre Sport e Bahia, onde o vitorioso sim dá um passo a mais aí contra a zona do descenso. E um empate pode significar aí uma derrota a ambas as equipes, caso de vitória aí provável do Vasco contra o Atlético Mineiro, tá? E ambos torcem sim uma vitória do Atlético Mineiro contra o Vasco, pois o caso de vitória ou para o Sport ou para o Bahia, em caso de derrota do Vasco, significaria sim um alento maior a esse vitorioso nesse duelo no Campeonato Brasileiro. Portanto, um jogo aí muito difícil, com um leve destaque aí para o Sport, por estar jogando em casa, com boas atuações no campeonato, fazendo gols, tá? Segurando SGs também. Então, a meu ver aí, um destaque maior para a equipe do Sport nesse duelo contra o Bahia. Um palpite interessante aqui, placar de 1-0 seria um resultado próximo do que pode acontecer.
Do lado do Sport, aí citaria com boas opções aí o goleiro Luan Poli, o lateral Patrick, o zagueiro Maidana, o meio-campista Thiago Neves e o atacante Dalberto. Do lado do Bahia, cito boas opções, sim, o goleiro Douglas Friedrich, o lateral Matheus Bahia, boa opção sim da equipe do Bahia nesse duelo. O meio-campista da equipe do Bahia, Ronaldo, e o atacante, o jovem, né, da base aí da equipe do Bahia, também boa opção. Estou falando de também o jovem da base do Bahia, mas vamos ser bem mais diretos aqui. Juan Ramírez, muito boa opção do Bahia para essa rodada. Vamos agora entre Atlético Goianiense e Fortaleza, jogo aí do Antônio Ascioli às 18 horas e 15 minutos, neste domingo, 24 de janeiro. Um jogo aí onde o Atlético Goianiense costuma jogar não tão bem em casa como é um adversário à altura, jogando fora seus domínios, contra um Fortaleza que busca aí a segunda vitória seguida no campeonato. Vide aí resultados não tão expressivos nos últimos jogos aí, nos últimos jogos, conquistando essa vitória contra a equipe do Santos, que foi de suma importância aí a se distanciar aí da zona de rebaixamento, hoje estando a 3 pontos aí do Vasco, e uma vitória aí contra o Atlético Goianiense estaria assim no radar as pretensões da equipe de fuga aí da zona de rebaixamento. Portanto, um duelo aí interessantíssimo aí para o Fortaleza, na sua briga contra o rebaixamento, e para o Atlético Goianiense aí a buscar a vaga de 8º lugar aí desse Campeonato Brasileiro. Time hoje que está a 6 pontos aí do Santos e do Corinthians, candidatos aí à 8ª vaga deste G8 do campeonato, se concretizado assim for. Portanto, jogadores do Atlético Goianiense, boas opções para essa rodada. Cito aí o goleiro Jean, o zagueiro João Vitor, o lateral Arnaldo, o meio-campista Matheus Vargas e Chico, e o atacante Zé Roberto. Do lado do Fortaleza, cito aí as opções para essa rodada aí, boas opções, principalmente aí no gol, Felipe Alves, do Fortaleza. O lateral Tinga, tá? O zagueiro Paulão, pode ser uma boa interessante opção para essa surpresa, como surpresa para essa rodada. O meio-campo Juninho e o atacante o Wellington Paulista. Um palpite aí nesse jogo Atlético Goianiense e Fortaleza. Placar aí, a meu ver aí, de empate 2-2 Atlético Goianiense e Fortaleza. Vamos então agora, o próximo jogo agora, falando antes do nosso parceiro aqui do canal P11. Gameplayers, interatividade e o conteúdo Cartola à sua disposição no radar do amigo que sintoniza o YouTube, que sintoniza o nosso canal e que tem à sua disposição na grande rede outra interação aí de conteúdo à sua disposição. Como dissemos, Clash of Clans, entre outros aí, conteúdo de Cartola, você encontra no canal P11. Inscreva-se já! Vamos então agora ao penúltimo jogo dessa rodada. Fluminense, o rebaixado Botafogo. Infelizmente, Botafogo estando na Série B deste Campeonato Brasileiro. Duelo aí entre um time que busca ainda algo no campeonato, hoje o 7º colocado, busca solidificar-se aí como um dos candidatos aí à vaga do G8 ou G7 deste campeonato, contra o Botafogo aí, que não há mais nada o que fazer no campeonato, 7 jogos, portanto, a fazer ainda, cerca de 21 pontos a disputar, que seriam 44 pontos. Hoje o Atlético Goianiense, 13º colocado, e o Atlético Paranaense com 39 pontos, estão a 5 pontos aí, portanto, de limitar essa zona aí para o Botafogo, que com toda certeza possível aí, e com
dos últimos 5 jogos aí disputados, 5 derrotas, vê sim o rebaixamento como sendo uma luz aí para 2021 tentar aí voltar novamente à Série A. Duelo entre Fluminense e Botafogo, com certeza aí superioridade para a equipe do Fluminense, que costuma sim, irá sim encontrar possibilidades aí de mitagem nessa rodada, vide o Botafogo aí ser um dos principais clubes aí do campeonato a ceder mais pontuações a goleiros. E aí a primeira opção no gol aí, já cito Marcos Felipe do Fluminense como uma excelente opção nesse duelo. Um palpite interessante aí neste duelo Fluminense e Botafogo de São Januário às 20 horas e 30 minutos deste domingo, vida aí o Maracanã está cedido aí para a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos e Palmeiras. Um possível placar aí, um palpite 3-0 Fluminense contra o Botafogo. Opções do Fluminense aí, Marcos Felipe no gol, boa opção. A dobra de laterais do Fluminense para essa rodada, Calegari e Egílio, também são excelentes opções. Na zaga do Fluminense, Lucas Claro, boa opção sim para essa rodada. No meio campo, Iago, Felipe e Michel Araújo são gratas opções. E no ataque, Fred, caso realmente jogue, e Luca. Do Botafogo, apenas as opções aí do Diego Loureiro, Vitor Luiz e Pedro Raul. Portanto, vamos agora ao último jogo aí desta segunda-feira, dia 25 de janeiro, na Neoquímica Arena, às 20 horas, Corinthians e Bragantino. Jogo aí entre clubes aí que vem sim despontando excelentemente bem no campeonato, principalmente a equipe do Corinthians, que com Mancini aí vem numa crescente muito interessante no campeonato. Hoje em 8º lugar, 45 pontos, ocupando a 8ª posição, portanto, seria a última vaga aí do G8 no campeonato. Um Corinthians que vem aí de derrotas para o Palmeiras, 4-0, mas que vem de vitória contra a equipe do Sport, jogando na Neoquímica Arena com o SG, com boas atuações do elenco, boas atuações principalmente aí de Gustavo Mosquito, tá? De Jô marcando novamente gol aí no comando de ataque do Corinthians. Portanto, um Corinthians